livro escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos. Este foi um livro que Lucas escreveu juntamente com seu Evangelho de Lucas, não deu título. O título desse livro foi colocado mais de 100 anos depois dele ter sido escrito. E há quem diga que o nome deveria ser Atos do Espírito Santo de Deus, através dos apóstolos. Mas são atos do Senhor, através de homens que Ele escolheu, mulheres que Ele escolheu, gente que entregou a sua vida e fez uma aliança com o Senhor. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso nesse momento. Tirei o óculos antes. Atos capítulo de número 3, o verso de número 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascimento, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu isto, andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais um culto, mais um domingo, mais um encontro, onde estamos num lugar que te agrada. A comunhão do teu povo é algo que agrada ao Senhor, e o Senhor prometeu que entre a comunhão do teu povo reunida no teu nome, neste lugar o Senhor está. Então nós cremos que o Senhor está aqui. Seja bem-vindo, querido Espírito de Deus. Tenha liberdade entre nós, faça conforme a tua vontade, o teu querer, execute aquilo que está proposto no teu coração. Abrimos o nosso coração para o trabalhar do teu Espírito, e o momento da palavra é tão importante para nos orientar, para nos convencer, para falar conosco, para mexer dentro de nós, Senhor, em preceitos, conceitos, entendimentos. E nós abrimos o nosso coração para que a tua palavra seja livre para trabalhar em nós. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pedro e João, juntamente com Tiago, que não está neste episódio, eram os 3 melhores amigos de Jesus, grandes amigos de Cristo. A palavra vai mostrar que em determinados momentos cruciais, importantes, sensíveis da vida de Jesus, onde Jesus estava abalado emocionalmente, onde Jesus estava diante de um desafio a ser realizado, aonde Jesus ia em momentos importantes do seu ministério, ele sempre chamava, ou ele sempre tinha ao seu lado Pedro, Tiago e João. Outro dia eu falava sobre, na segunda-feira eu ainda refleti sobre isso, sobre as amizades e o fato de que ter poucos amigos, apesar de muita gente reclamar, é uma bênção. A palavra vai dizer em Provérbios que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Não é que vai chegar, mas pode chegar à ruína. Mas existe aquele amigo mais apegado, mais achegado do que um irmão. E de fato, você pode chegar à ruína porque você não consegue ser o amigo que deve ser. Quando você tem muita gente que você gosta, que você ama e que você quer o bem,
as limitações naturais te impedem de devolver essa reciprocidade de ser também um grande amigo. Então é melhor ter poucos amigos sinceros, verdadeiros, onde você pode ser e receber deste amor fraterno, do que talvez querer ser amigo de todo mundo e não conseguir ser um bom amigo. Pedro, Tiago e João eram grandes amigos. O João mesmo, diz a palavra, que era aquele que mais próximo de Jesus estava. João foi o único amigo e discípulo que durante a crucificação ficou até o fim. Todos os discípulos abandonaram, todos os discípulos fugiram, aterrorizados, com medo. Não era propriamente um Jesus que se vire, mas era o desespero de proteger a própria vida. Eles saíram correndo. O Evangelho de Marcos diz que um deles até nu saiu correndo, porque puxaram a roupa dele, ele ficou pelado e saiu correndo mesmo nu, diante do apavor, do medo em que ele estava, da prisão de Jesus e da possibilidade deles serem crucificados. Mas João foi aquele que, até na casa de Caifás, ele teve a coragem de entrar. Quando Jesus estava preso, sendo interrogado, sendo já violentado fisicamente, cuspido, João estava ali, ficou até o fim. E João, você não vai ver milagres atribuídos a João. A Bíblia diz que os apóstolos faziam muitos sinais e maravilhas, e João certamente estava entre eles, mas o que a Bíblia destaca em relação à pessoa de João, não são milagres, mas uma intimidade tão poderosa que se revelava nos seus escritos. As cartas que João escreveu, o Evangelho de João, ele é muito mais profundo na revelação da palavra do que os demais evangelistas, do que os demais discípulos. Tanto é que, enquanto os outros discípulos, as suas cartas começavam a falar de Jesus a partir da sua genealogia humana, João já começou falando sobre Cristo, o Criador, antes do Gênesis. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por aquele que é a palavra, Cristo, o Senhor, o Verbo, e sem Ele nada do que existe teria sido feito. Um nível de profundidade, diz a palavra, que João era aquele que encostava a sua cabeça no ombro de Jesus. Foi a João que Jesus revelou, antes da traição, quem o trairia. João foi o único que na mesa ficou sabendo que Judas era o traidor, porque ele pergunta para Jesus: quem vai te trair? E Jesus responde a ele, provavelmente de uma forma discreta: João, eu vou molhar um pedacinho de pão aqui no prato e vou entregar aquele que vai me trair. E diz a palavra que quando ele entrega a Judas. E João: entendi, captei. Coisa de amigo, que só nos sinais se entendem. Amigo íntimo. Pedro também era um grande amigo. Pedro era um amigo daqueles que Jesus insistiu na amizade. Existem pessoas que vão até Deus, e Jesus garantiu, dizendo: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo aquele que estiver cansado e sobrecarregado, se vier a mim, eu o aliviarei, eu vou acolher. Jesus orou em João 17 dizendo: de todos os que tu me deste, Senhor, nenhum deles eu perdi. E orou para que ninguém se perdesse, para que todos os que fossem ganhos a partir dos discípulos que o Senhor recebeu, também fossem protegidos pelo Pai. Muita gente se achega a Cristo, se achega a Deus, e quando se achega é acolhido. O Senhor não despreza nenhum coração quebrantado, nenhum espírito contrito. Mas existem pessoas que parece que Deus é que se achega neles primeiro. Existem pessoas que estão vivendo a sua vida e de repente elas estão numa situação onde elas estão colocadas diante do Senhor. O Senhor lhes cerca, o Senhor toma a iniciativa, o Senhor se achegou primeiro. Com Pedro foi assim. Pedro estava lavando redes num início de dia, depois de uma noite, num final de noite, início de manhã, lavando redes, frustrado com a sua pescaria que não deu em nada,
E diz a palavra que Jesus vinha andando na beira do lago de Genezaré, do mar da Galileia, e de repente ele viu 2 barcos parados ali, enquanto eles lavavam a rede, e ele entrou num dos barcos, o barco de Simão, o Pedro, e ele pede para Simão afastar um pouco o barco, ele prega o evangelho àquela multidão, e no final da pregação ele diz: agora leve o barco um pouco ainda mais profundo, e lance as redes. Pedro diz: Senhor, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas diante da tua palavra eu vou pescar. E ele, lançando as redes, diz a palavra que ele pegou tal quantidade de peixes ao ponto do barco começar a afundar. E naquele momento ele se prostra diante do Senhor, que através do milagre mostrou o seu poder, e ele reconheceu que Jesus estava ali com ele, que não era uma pessoa simples, comum, era o Salvador que eles esperavam. E ele disse: Senhor, se afaste de mim, eu sou pecador. E Jesus insiste com ele dizendo: Pedro, não tenha medo, a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixes comuns, tu serás pescador de homens. E Jesus agora começa a insistir num relacionamento com Pedro, num discipulado e numa formação do caráter, do ministério, da chamada poderosa que Pedro tinha. Diz a palavra que certa vez Pedro teve uma revelação de quem Jesus era. Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E eles disseram: muitos dizem que tu és um profeta, muitos dizem que tu és um agitador, mas e vocês, discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus olha para ele, surpreso, feliz, contente, e diz: quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito de Deus. E diante dessa revelação, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eu te darei as chaves do reino de Deus. Olha o que Jesus dá a Pedro: eu te darei as chaves do reino de Deus, e tudo que tu ligares na terra terá sido ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pedro recebe de Jesus um encargo, um ministério, uma responsabilidade, uma autoridade, um poder extraordinário. Cristo forçando essa amizade, buscando o desenvolvimento deste homem, o Senhor insistindo com alguém, vendo nele um potencial, não a partir de quem ele era, mas a partir do que Deus criou ele para ser e daquilo que ele poderia se tornar. Talvez seja assim que o Senhor age com muitos de nós que estamos aqui, uma insistência do Espírito em chamar-nos para perto, em fazer conosco uma aliança, em fazer conosco um pacto, em nos desenvolver para um propósito útil, maravilhoso, maior do que nós poderíamos imaginar. Deus insistindo conosco, dizendo: eu estou levantando um povo, e dentre esse povo você está, e eu tenho insistido com você, eu quero fazer um pacto, eu quero fazer uma aliança contigo, e dentro desta aliança, a partir do momento que nós fizermos um pacto, eu vou te capacitar de talentos, de habilidades, de dons que você não os tem, e que a partir deles você vai poder fazer coisas extraordinárias em mim. Mas eu insisto contigo. Diz a palavra que quando Pedro negou Jesus, Jesus já havia alertado. Pedro já havia dito que não negaria, e Jesus disse: ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E de fato, Pedro negou Jesus, mas de novo eu repito, não negou porque não o considerava, não negou porque não o amava, não negou porque não acreditava, negou porque o momento foi desesperador, o momento foi terrível, o momento foi trágico e qualquer coisa poderia acontecer. Pedro já estava com a cabeça a prêmio também, porque diz a palavra que a reação de Pedro quando Jesus foi preso, foi de tirar a espada e arrancar a orelha de um dos soldados. Ele era um cara impulsivo, ele era um cara reativo, ele era aquele que fazia primeiro e pensava depois.
Mas depois daquilo que ele fez, diz a palavra que Jesus faz um milagre, restaura aquele soldado, mas eu tenho certeza que os demais soldados marcaram Pedro. Calma que o teu vai chegar também. E diante daquilo, quando o reconheceram lá embaixo, lá na casa de Caifás, lá na fogueira, onde ele se aquecia, esperando ver o que ia acontecer, seguindo Jesus de longe: tu és Pedro, tu anda com ele. Não, eu não sei quem ele é. Pedro negou, e se cumpriu a palavra de Jesus. Eu imagino que aquele homem, depois que o galo cantou, ele ficou totalmente desolado. Diz a palavra que Pedro se afastou e chorou amargamente, porque de fato ele fez algo que ele não queria fazer. Nem todo mundo que nega a Deus faz porque quer fazer. Muitos que negam por uma pressão social, negam por uma pressão familiar, negam por uma situação em que estão inseridos e que por algum momento eles sabem que Deus os ama, eles sabem que Deus os quer, eles amam a Deus também, mas às vezes, em alguma situação específica, diante da chacota, diante do escárnio, diante da perseguição, diante da iminência de uma desilusão, de qualquer coisa que as pessoas venham, de uma demissão talvez. Tu vai na igreja, tu serve a Deus? Não, assim, eu vou, né, mas assim, eu tenho a minha vida, eu não tenho religião. Eu vou, mas eu não congrego, eu estou tentando entender. A verdade é que aqui dentro você já entendeu, que não existe outro caminho. Não existe outra verdade, não existe outra vida. Você já entendeu que não há nada nesse mundo que preste para nós. Jesus já marcou um pacto com você, uma aliança com você. Você já não presta mais para o mundo. Não presta. Por isso que a Bíblia diz que o maligno fica procurando a quem possa devorar. Ele não te devora porque Jesus não deixa ele tocar em você, mas você não presta mais para o mundo porque você é marcado com sangue. Se ele puder te devorar, ele te devoraria. Mas ainda assim a gente tem aquela negação. Não é bem assim, eu ainda estou tentando, eu não sei o que eu quero. Mas depois que a gente fala, vem uma amargura. Para que eu falei isso? Por que eu sou tão frouxo? Por que eu ainda não consegui me posicionar como eu tenho que me posicionar? Meu Deus, eu estou negando o Senhor, não acredito. Naquele dia da experiência, naquele dia do primeiro encontro, naquele dia que Ele falou comigo, naquele dia que estava eu e Ele, naquele dia que Ele me procurou, insistiu comigo, eu fui tomado por uma alegria ao ponto de dizer assim: eu nunca mais quero outra coisa e não direi outra coisa senão que Tu és o meu Senhor. Agora eu venho e nego. E a gente fala de Pedro, mas muitos de nós fazemos a mesma coisa, muitas vezes. Mas o que me chama a atenção é a insistência de Jesus. Jesus ressuscitou, e quando Jesus ressuscitou e as mulheres chegaram diante do túmulo, eu fiz aqui agora na oração, eu falei isto. Os homens, os anjos que estavam no túmulo e que deram a elas a mensagem da ressurreição, disseram a elas assim: diga aos discípulos dele e a Pedro, Jesus ressuscitou. E teve a preocupação de deixar o recado: diga aos meus discípulos e manda um recado especial para Pedro. Apesar dos pesares, eu ressuscitei, eu estou indo à frente, e eu quero encontrar os meus discípulos, e dentre eles está Pedro. Diz para Pedro não faltar. Ele me negou, mas eu sei que o coração dele não queria. Diz para ele não faltar. Eu espero ele lá também. Pedro estava tão envergonhado, Pedro estava tão angustiado, que mesmo vendo Jesus, a sua vergonha era maior do que a celebração. Ele se colocou agora num lugar de secundário, de observador, porque a vergonha era grande. Mas diz a palavra que em João capítulo 21, Pedro,
angustiado. Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha se apresentado a eles, Jesus já tinha mostrado a eles as suas feridas, Jesus já tinha entrado na casa onde ele estava. Mas ainda assim, Pedro estava naquele sentimento: quer saber de uma coisa? Eu já não mereço mais. Eu neguei de tal forma que eu sou um incapaz, eu sou uma escória. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Eu vou voltar a fazer o que eu sabia fazer bem antes de Jesus me encontrar. Eu era um pescador. Tem muita gente decepcionada consigo mesmo porque não conseguiu cumprir os votos que fez ao Senhor, a aliança que o Senhor tem com ele, com ela. E a sua primeira ação ou reação diante da vergonha, da incapacidade, é retrocesso, é retroagir, é voltar para o lugar da onde você foi tirado, é voltar lá para aquele lugar onde o Senhor te encontrou e disse assim: a partir de hoje, você não é mais isso, a partir de hoje você será isto. E o que Pedro era não era ilícito, o que Pedro era não era vergonhoso. Pedro tinha uma profissão digna, Pedro era um pescador. Porque às vezes Deus nos tira de lugares ilícitos, de situações vergonhosas, vexatórias. Tem gente que verdadeiramente foi tirado da lama, foi tirado de um lugar que, ainda que não ande mais com Jesus e que tenha vergonha do que está fazendo, voltar lá naquele lugar é completa perdição. Mas tem gente que Jesus não tirou da lama, Jesus só transicionou a carreira, mudou de ares, de ambientes, de ciclos. O que você fazia anteriormente não era ilícito, não era vexatório, não era vergonhoso, mas Jesus disse para você: você fez até aqui, a partir de agora é um novo tempo, é um novo ciclo, você não fará mais, você viverá uma outra vida, uma nova história. E ainda assim a gente tenta retroceder. Foi o que Pedro fez. Pedro, angustiado, disse: vamos pescar, vamos pescar. E diz a palavra que de novo ele passa uma noite inteira e não pesca nada. De manhã cedo, Jesus está na praia, os discípulos não o reconhecem, mas Jesus diz assim: ei, joga a rede lá, pelo lado direito. E aí eles jogaram e pegaram tal quantidade de peixes, pegaram 153 grandes peixes, diz a palavra, e a rede não se rasgou. E quando eles viram o milagre, o modus operandi, eles associaram aqueles 3 anos atrás, quando eles encontraram Jesus pela primeira vez. Nós não estamos reconhecendo, será que é Jesus? Mas só pode ser Ele, porque o que está acontecendo aqui já aconteceu outra vez. É Cristo na praia. João diz: é o Senhor. Pedro veste a capa, pula no mar, diz a palavra. E mesmo estando a uma distância de 90 metros da praia, ele nada até Jesus, e quando ele chega está lá Jesus, com um peixinho assado na brasa, pão quente, os recebendo. Eles comem, eles se satisfazem, eles renovam as suas forças. E agora Jesus insiste novamente com Pedro, chama ele para um particular, separa Pedro dos discípulos e diz assim: Pedro, vem cá, vamos conversar. Tu me amas? Tu me amas, Pedro? Pedro diz assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que me amas, e tu sabes que eu te amo. Pela segunda vez, Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas, Pedro. Se tu me amas, faz o que eu disse para você fazer. Se tu me amas, faz o que eu separei você lá atrás, há 3 anos atrás, para você fazer. Se tu me amas, pega o talento, a habilidade, o dom que eu te dei e começa a executar de uma vez, Pedro. Jesus pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? E Pedro agora fica, diz o texto, profundamente chateado, João capítulo 21, entristecido, porque Jesus perguntou pela 3ª vez se ele amava, e ele disse de novo: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Mas por que ele fica entristecido? Porque aqui é um jogo de palavras. As 2 vezes que Jesus pergunta primeiramente se Pedro o amava, as 2 primeiras vezes, Jesus usa a palavra ágape.
Pedro, tu me amas? Tu me amas, usando a palavra ágape. A palavra ágape é o amor sacrificial, é o amor incondicional, é o amor divino, é o amor que só ama quem tem Deus. Só é capaz de amar com amor ágape, o amor sacrificial, o amor divino, o amor que se entrega, o amor de 1 Coríntios capítulo 13. Não vê os seus próprios interesses, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, é paciente, não se ira facilmente, não inveja, não se vangloria. Esse tipo de amor genuíno, acima de qualquer outro tipo de sentimento na terra, é capaz de amar quem ama a Deus, porque a palavra diz: aquele que não ama a Deus, não conhece o amor, porque Deus é o amor. E Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Tu me ágape? E Pedro responde assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Mas a resposta de Pedro é fileu e não ágape. E fileu é esse amor fraterno, é esse amor de amizade, é esse amor que não deixa de ser amor, mas é condicionado. Pedro está sendo sincero: Senhor, tu sabes de todas as coisas, mas tu sabes que o meu amor não foi sacrificial, o meu amor não foi incondicional. É só ver o que aconteceu. Alguns dias atrás eu te neguei. Eu te amo, mas o amor que eu te amo não é um amor ágape, é um amor fileu. É um amor natural, é um amor humano, é um amor que tem limitações, é um amor que vai até um certo ponto, é um amor que tem condições para existir. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me ágape? Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te fileu. A terceira vez Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me fileu? Pedro, tu me amas com esse amor humano, com esse amor falho, com esse amor condicional? E aí ele fica profundamente entristecido, porque Jesus está dizendo: é com esse amor aí que tu me ama, Pedro? É, Senhor, tu sabe de todas as coisas, sabe que é esse tipo de amor que eu tenho por ti. Então tá bom, Pedro, mesmo assim pastorei as minhas ovelhas. Não é o amor perfeito, não é o amor como deveria ser, mas eu reconheço que é amor. Pastorei as minhas ovelhas. Começa a pastorear com esse amor condicionado, falho, com esse amor limitado, com esse amor que ainda tem muitas divergências, mas eu sei que é amor. Então começa a amar e fazer com esse amor. É suficiente, Pedro, vai. Esse amor, quando Jesus fala com ele, quando Jesus orienta ele e o restaura, diz a palavra, ele começa com esse amor. Mas em Atos 2, quando o Espírito Santo desce e toma Pedro com uma autoridade que ele nunca havia experimentado, aquele amor que era fileu tornou-se ágape. E agora esse cara que era quem o negou, que foi aquele que o negou, está diante de uma multidão o reconhecendo publicamente. Esse cara é aquele que, quando foi morto, foi crucificado de cabeça para baixo e disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Esse é o cara que, quando resolveu fazer e executar o que Deus deu a ele para fazer, quando Anás e Caifás, que foram aqueles que mataram, Atos capítulo 4, você vai ver a continuação do texto, por causa desse milagre da cura do paralítico, eles foram parar no Sinédrio. Eles terminaram aquele dia na cadeia, e no dia seguinte eles foram no Sinédrio, e estava diante deles Anás, Caifás, o chefe da guarda, os mesmos que haviam crucificado Jesus, os mesmos que haviam perguntado para Pedro quem ele era e se ele era e ele disse: não, eu não sou nada. Agora está Pedro e João diante deles no Sinédrio, e eles dizem assim: vocês precisam parar de falar nesse nome. E eles dizem assim: julguem os senhores que é justo, obedecer a Deus ou os senhores. Como é que nós podemos negar de falar no nome que curou esse homem, e aquele a qual nós vimos, presenciamos e andamos com ele? E diante de todas as ameaças, eles continuaram pregando, porque uma vez que ele se comprometeu na limitação que tinha, na força que tinha, na capacidade que tinha, ainda que limitado, incapacitado, o Senhor começou ali revestir e aperfeiçoar, porque o amor do Senhor nos aperfeiçoa. Agora tudo começa com uma aliança, tudo começa com um sim.
Tudo começa com um pacto que Deus quer fazer conosco e nós dizemos ao Senhor: tudo bem, tu me amas, fulano? Eu te amo, Senhor, mas olha bem como é que eu te amo. Mas então começa, e me deixa trabalhar na tua vida, e eu vou te aperfeiçoar, e vai chegar um tempo, que a causa será tão extraordinária na sua vida, que você decidiu viver por ela, mas está disposto a morrer por ela também. Chegará o tempo que aquilo que eu coloquei para você é tão importante, que você espera desfrutar e viver até o último dia da sua vida com alegria, mas se tiver que morrer por isso, você morre também, porque é maior do que você, é mais poderoso do que você, e você não pode negar aquilo que você está vivendo, porque aquilo que te habita é eterno, transcende a qualquer realidade humana, é o que Deus preparou para nós. E é por isso que diz o texto que Pedro e João agora vão para o templo na hora da oração, perto das 3 horas da tarde. Aqui vale a pena fazer um parênteses importante. É necessário termos o hábito da oração, se quisermos viver coisas extraordinárias com o Senhor. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo vai dizer que nós devemos orar continuamente, mas não há ninguém que ore continuamente no Espírito em todas as circunstâncias que não tenha, primeiro, um hábito diário de oração, uma hora que você separa, todos os dias, como você separa uma hora para almoçar, como você separa uma hora para fazer qualquer curso, como você separa uma hora para fazer qualquer coisa que é importante, para ir para a academia, separar uma hora para orar e falar com Deus. Se nós quisermos viver coisas extraordinárias do poder de Deus, tudo começa com a oração. Os grandes avivamentos começaram com oração, as grandes transformações sociais começaram com oração, os grandes movimentos de Deus sobre a terra, tudo que a gente usufrui hoje de Deus se movendo e fazendo coisas extraordinárias na terra, começou com um punhado de gente orando, às vezes um orando, mas com o hábito da oração constante, diligentemente orando. Diz a palavra que no Getsemane Jesus sua sangue, na última oração antes de ser entregue nas mãos dos soldados, e o texto vai dizer assim, e ele foi para o Jardim das Oliveiras como era de costume. Era costume de Jesus, quando estava em Jerusalém, ir para o Getsemane, para o Jardim das Oliveiras, e ali orar. Era costume dele, não era algo que ele fez uma vez, não foi algo que ele fez uma única vez, era algo costumeiro. E quando ele chega no Getsemane, ele olha para Pedro, Tiago e João, e diz assim, orem e vigiem, para que vocês não caiam em tentação. Diz a palavra que Jesus se afasta um pouco e vai orar, e ele começa a orar profundamente angustiado, e de repente ele se levanta e volta, e quando ele volta, ele encontra os discípulos, e ele diz assim, vocês estão dormindo? Não são capazes de orar nem por uma hora? Jesus não estava ali humilhando eles, Jesus estava sendo didático, pedagógico, ensinando. O que vocês vão viver lá na frente é poderoso. Diz a palavra que a sombra de Pedro curava, que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os aventais e lenços que ele usava eram colocados sobre os doentes, eles eram curados e libertos. Os apóstolos faziam grandes sinais e maravilhas, mas tudo começou, Atos capítulo 2, o grande dia da descida do Espírito Santo, do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar orando. Esse hábito da oração, Daniel capítulo 6 mostra Daniel na cova dos leões, e diz a palavra que ele foi parar na cova dos leões por causa da oração, porque o rei Dário havia escolhido 120 sátrapas para cuidar do reino, administrar governadores, e dentre eles 3 pessoas para coordenar os 120, e Daniel era um deles, e Daniel se destacou entre os 3 e os 120, e aqueles homens ficaram com inveja de Daniel, coisa da política, inveja, corrupção, passada de perna, e eles promoveram uma armadilha para Daniel, e aí foram tentar pegar Daniel na corrupção, não conseguiam, no trabalho mal feito não conseguiram, aí pensaram, como é que a gente vai pegar ele? Na lei dele, o Deus que ele serve, convenceram o rei Dário a baixar um decreto que durante 30 dias ninguém podia orar a nenhum outro Deus senão a Dário, nenhuma outra religião senão ao rei,
E Dário, vaidoso, convencido pelos 120, assinou o decreto. Nem lembrou de Daniel, que ele gostava muito, diz a palavra. E Daniel, quando viu aquele decreto, diz a Bíblia que ele foi para casa. E ele subiu no andar superior da sua casa, que tinha um quarto com uma janela virada para Jerusalém. E ele se ajoelhou e orou como era o seu costume. 3 vezes por dia ele fazia isso. Era o seu hábito de oração. E mesmo um decreto de homens contra a sua rotina de comunhão com o Senhor, ele não se sujeitou, ele foi orar. E então prepararam para ele uma emboscada, viram ele, contaram para o rei profundamente contrariado, mas não podia ir contra o decreto que ele mesmo assinou, lançou Daniel na cova dos leões. Mas você já conhece a história. No outro dia abriram a cova e Daniel estava ileso, intacto, porque quem tem vida de oração tem um caso especial com Deus, está num lugar especial no coração de Deus. Quem tem vida de oração tem nível de revelação, e tem coisas que o Senhor está trazendo para a sua vida, para este tempo, que é muito importante você carregar. E por causa do teu hábito de oração, você está entrando em lugares especiais para viver coisas extraordinárias. Hoje eu me lembrava do meu avô, Iá, que já faleceu. Tanto o meu avô quanto o meu pai eram 2 exemplos para mim de oração. O meu avô tinha esse hábito de oração 3 vezes por dia. Com 95 anos de idade, ele já não conseguia mais ficar tanto tempo ajoelhado, orava pouquinho, mas ele continuava no hábito de 3 vezes por dia, de manhã bem cedo, meio-dia e 6 horas da tarde. Podia estar a casa cheia de neto com visita, ele pedia licença, só um pouquinho, eu vou lá em cima e já volto. Ele ia discretamente, a gente sabia o que ele ia fazer, ele orava e voltava. Cresci vendo o meu avô com esse hábito. O meu pai era na madrugada. Cansei de chegar em casa 3, 4 horas da manhã, vindo das baladas, das festas, gurizão, jovem, desviado. Chegava em casa, via o meu pai de joelho dobrado, em cima do sofá, às vezes inverno, dormindo. Chegava a dormir orando, com a coberta por cima. Eu batia nele: ô pai, acorda. Levantava e hábito de oração. Viveram coisas extraordinárias. Nós não podemos perder esse hábito. Pedro vai às 3 horas da tarde, diz a palavra que ele indo encontra esse homem que estava ali colocado todos os dias para pedir esmolas. E aquele homem, ao vê-los tentando entrar no pátio do templo, pede a eles esmolas, e Pedro olha bem para ele e diz: olha para nós também. A pergunta que eu preciso fazer é: com que olhar nós estamos olhando para a necessidade? Com que olhar nós estamos olhando para a carência? Com que olhar nós estamos olhando para as deformidades e as fragilidades humanas? Todos nós queremos encontrar Jesus no templo. Todos nós queremos encontrar Jesus no lugar do conforto. Todos nós queremos encontrar o Senhor no lugar da comunhão geral. E está tudo bem, o Senhor está nesses lugares também. Só que muitas vezes a gente se engana. A gente chega num lugar como esse e acha que a gente vai encontrar Jesus na pessoa do bispo, lá na frente, cercado por luzes, num palco bonito, cabelinho para trás. E talvez Jesus esteja na porta do templo, através de alguém que a gente não deu nem bola, através de alguém que a gente nem olhou no olho, através de alguém que era um aparente necessitado e a gente não olhou bem. O Senhor se disfarçando de necessidade, o Senhor se disfarçando de fragilidade, o Senhor se disfarçando de enfermidade, de carência. E muitas vezes a gente até faz porque a gente tem dentro de nós um senso de caridade. Todos nós temos. Quantos de nós já passamos na rua e vimos um mendigo pedindo esmolas e a gente rapidamente botou a mão no bolso e deu o que tinha? Mas a pergunta não é se deu o que tinha, a pergunta é: olhou bem para quem entregou? Olhou bem e conseguiu verificar que por trás daquela deformidade, daquela sujeira, por trás daquele momento talvez de uso de drogas, tem um filho, tem um pai, tem uma neta, tem um profissional, tem um ser humano que parece qualquer outra coisa menos um ser humano, mas a gente não consegue se sensibilizar porque a gente não olha bem.
A gente só cumpre o nosso papel, talvez como um desencargo de consciência, bota a mão no bolso, faz a caridade, mas não se trata só de fazer caridade, se trata de olhar bem. Essa igreja tem muitas ações sociais. Um domingo hoje, como pela manhã, de manhã, nós temos ali o restaurante solidário funcionando. É muito comum você chegar na igreja e passar por ali e ver um mendigo, ver um necessitado, ver um enfermo. É muito comum, mas a pergunta é: com que olhar nós olhamos? Olhamos bem? Diz a palavra que eles olharam bem para ele, e ao olhar bem para ele, disseram: olha para nós também. Aquele homem olhou com atenção para eles, porque quantos dias ou anos talvez aquele homem estava ali, recebendo alguma esmola, não morrendo de fome, mas quem olhava para ele? Quem o notava? Quem olhou ele nos olhos? A reciprocidade foi espontânea, porque ele certamente se surpreendeu. Eles estão olhando para mim, será que eles vão me dar alguma coisa diferente, uma esmola especial? Porque o olhar era diferente. Mas diz a palavra que Pedro diz assim: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou, em nome do Senhor Jesus ande. E o segurando com a mão direita e o ajudando a levantar, diz a palavra, os pés e os tornozelos daquele homem começaram a se endireitar, e de um salto ele se pôs em pé. Porque não é o olhar bem apenas, não é o olhar bem e identificar apenas, é o olhar bem, identificar e agir. Em Provérbios, Salomão vai dizer assim: não negue o bem a quem dele precisa, e não diga ao seu próximo: passe amanhã, se você pode fazer alguma coisa por ele hoje. O evangelho de Tiago, irmão de Jesus, que aprendeu com seu irmão dentro de casa, no capítulo 2 ele vai dizer assim, que a fé sem obras, ela é morta. E ele usa o exemplo: do que adianta o teu irmão chegar com necessidade de roupas ou de alimento, e você dizer aí para ele assim: ó, vai lá, se agasalhe, coma bem, e que Deus te abençoe, e não fazer nada por ele? De igual forma, a fé, se ela não vir acompanhada de ação, de obras, ela é morta, ela é um discurso vazio, ela é hipocrisia, de gente que pode fazer alguma coisa, mesmo não tendo tudo que queria. O que Pedro estava dizendo para ele? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho condições, não apenas de te dar uma esmola, mas de mudar talvez a tua realidade financeira. Eu não consigo isso, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho um nome sobre todo nome na minha vida, que é Cristo meu Senhor, e eu creio que Ele pode mudar a tua história. E eu tenho uma mão que eu posso estender, eu tenho uma mão que cumprimenta outras pessoas, eu tenho uma mão que tem outros acessos, eu tenho uma mão que pode te assegurar de alguma forma. Eu não tenho ouro e nem prata, mas eu tenho um contato que eu posso ligar e talvez pode te ajudar a mudar a tua história. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas eu tenho lá um quartinho que talvez você possa ficar alguns dias até que a tua situação melhore. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas eu tenho lá uma bicicleta que você pode começar a trabalhar, usar uma motinho, talvez um carro. Eu tenho uma carona que eu posso te oferecer até que as suas coisas melhorem, você possa se ajeitar na vida. Eu não tenho ouro e nem prata, mas eu tenho alguma coisa, eu tenho uma mão que se pode estender em teu favor. Em nome de Jesus, se coloca de pé e conta comigo para isso. Foi isso que Pedro fez, e diz a palavra que por causa dessa atitude, o homem se colocou em pé e num salto. Agora ele entra louvando, cantando e saltando, e aos olhos de todos atônitos, que sabiam que ele era aquele que outrora mendigara, mas um homem cheio do Espírito Santo, confiando em Deus e fazendo o que podia fazer, foi um instrumento na mão de Deus para aquele homem se levantar e ficar em pé. Com o nome de Jesus sobre a nossa vida, e o pouco que nós podemos fazer, mas fazendo, a nossa fé, ela não estará morta, e a nossa fé será capaz de fazer milagres extraordinários. Gente que pouco pode pouco, mas não deixa de fazer o que pode. Por causa dessa atitude, diz a palavra que naquele dia, mais de 5.000 pessoas se converteram. A atitude de dois homens que não tinham prata, não tinham ouro,
mas tinha um convencimento no coração de que Jesus pode fazer o que a gente não pode, e eles podiam fazer o que podiam fazer, e não negaram bem que podiam fazer. Mais de 5.000 pessoas se converteram naquele dia. Olha o que Deus pode fazer através das nossas vidas. E aí talvez você diga: Fernando, é muito lindo isso, mas você está falando de Pedro, você está falando de João, você está falando de gente que foi chamado para fazer coisas extraordinárias. Quem eu sou na fila do pão? Você está falando de heróis da fé, dos pais da igreja. Como é que nós vamos viver coisas assim extraordinárias? E eu encerro com a parábola dos talentos, só para você ter uma consciência. A parábola dos talentos diz que o Senhor deu a uns 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, de acordo com a sua capacidade, é o que diz o texto. Nos padrões dos dias de Israel, do dia que Jesus contou essa parábola, 1 talento equivalia a 91 quilos de ouro. 1 talento, 91 quilos de ouro. Se você trazer para as medidas atuais e para os valores atuais, 1 quilo de ouro hoje tem o valor médio de 70 milhões de reais. O que você faria com 70 milhões de reais? Já faria muita coisa. Aí a outro Deus deu 140 milhões. A outro Deus deu 380 milhões. De acordo com a sua capacidade. E você vê uma diferença, porque no reino de Deus, Jesus deixou bem claro que cada um será recompensado de acordo com as suas obras. Cada um receberá de acordo com a sua capacidade. Não há uma igualdade, mas há uma condição de contentamento para todos e de acesso para todos, que não enterrarem o talento que Deus dera a ele. Existe uma medida, uma estatística comprovada científica que diz o seguinte: se você conseguir ajuntar 100 milhões de reais, 100 milhões de reais, tanto faz se você tem 100 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões, 20 bilhões, a partir de 100 milhões de reais, você consegue ter acesso a tudo que o dinheiro pode comprar. Se você tiver 100 milhões de reais, o cara lá pode ter 10 bilhões, você consegue morar no mesmo condomínio, você consegue fazer as mesmas viagens, você consegue ter os mesmos acessos, você consegue viajar com as mesmas classes executivas, você consegue fazer tudo que aquele de 1 bilhão faz, porque a partir desse valor, qualquer coisa que a terra ofereça, que seja comprado com dinheiro, você consegue. O que eu quero dizer com isso? Jesus deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. O que tinha 5, multiplicou, ganhou 10, foi para 770. O que tinha 2, multiplicou, foi para 4. Foi lá para 600. O que tinha 1, enterrou. E quando enterrou, o Senhor veio cobrar e disse assim: ó, por que você enterrou o talento que eu te dei? Se você tivesse colocado no banco, você pelo menos teria os juros para me passar na volta, mas nem isso, você enterrou. 77 milhões a 1% hoje, que é a média da... Quanto é que dá? Quem é bom de conta aí? Você vive com 700 mil reais de renda. Você já parou para pensar viver com 700 mil reais de renda? Se você só colocar no banco, não fizer multiplicação, não crescer o patrimônio, só colocar no banco, não mexer, viver de renda. Nem isso aquele miserável foi capaz de fazer, ele enterrou. E Jesus ficou profundamente indignado com isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você não enterrar o que Deus te der, se você for capaz de multiplicar o que Deus colocou na tua mão, ainda que o outro tenha muito mais do que você tem, ou terá um dia, você terá o mesmo nível de contentamento e de acessibilidade no reino de Deus. Porque se aquele homem tivesse multiplicado 77, ele ia para 150. Ele teria o mesmo nível de contentamento, o mesmo nível de acesso, ele teria as mesmas oportunidades. E é isso que o reino está dizendo para nós.
se você não enterrar o que eu te dei, se você cumprir a aliança que nós fizemos, se você dedicar a tua vida, se você multiplicar ainda que seja por um vezes um, dois, você terá o mesmo contentamento e acessibilidade, você viverá uma vida de plenitude. Mas não enterra, porque o pouco que Deus dá para qualquer um de nós, o mínimo de Deus é contentamento, acessibilidade e felicidade na vida. Nós só não seremos felizes com o que Deus está nos entregando se nós enterrarmos. Ainda que a gente seja muito ruim, coloque só para rentabilizar. Trabalha, mas trabalha de qualquer jeito. Trabalha, mas trabalha sem mexer em muita coisa. Trabalha, mas trabalha de forma muito de qualquer jeito. Ainda assim, será lucrativo, será de contentamento, será de acessibilidade. O problema é Deus te entregar algo e você sepultar. Eu digo aqui aos líderes sempre, os pastores da igreja, eu sempre falo isso para eles. Se o Senhor te entregou uma liderança, se o Senhor te entregou um ministério, e você não é capaz de formar uma outra pessoa, um discípulo, você é um coveiro de talentos. Porque o Senhor nos deu capacidade de multiplicação, o Senhor nos deu capacidade de desenvolvimento, o Senhor nos deu capacidade. Quando Ele entregou a nós um dom, quando Ele fez uma aliança, Ele entregou. Existe uma habilidade especial do Senhor nas tuas mãos. E o Senhor está dizendo assim, ó, não se compara com Pedro, não se compara com João, não se compara com Paulo, não se compara com os apóstolos do passado, não fica medindo o que você vai viver mediante ao que eles viveram. Só multiplica o que eu te dei, faz com diligência, com dedicação o que eu te dei, e você terá um nível de contentamento e acessibilidade igual eles tiveram. Talvez tenha gente muito rica agora em nosso meio dizendo assim, Senhor, um talentinho só já está bom, um só já está bom. Claro, porque um talento bem cuidado, bem desenvolvido, com dedicação, multiplicado por um, já vai te dar um nível de contentamento, de acessibilidade no reino de Deus, de plenitude que Jesus prometeu. Vim para que vocês tenham a vida e tenham plenamente. Só não enterra o que Jesus te deu, em nome de Jesus.